Boa noite, amigos, todos os presentes, ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Sérgio Bebiano, Irlei e Vicente, que estão juntos a nós facilitando o estudo de hoje, o estudo de perguntas e respostas. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber aqui cada um de vocês aqui nessa casa maravilhosa, nessa casa de paz, nessa casa de amor e caridade. Quero também cumprimentar a todos que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aos nossos queridos amigos que já frequentam aqui, é sempre um prazer revê-los. Também quero cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem estar nos assistindo através aqui da internet, do nosso site. Lembrando que os nossos estudos e as nossas palestras são todas gravadas e disponibilizadas no site. Então, se você tiver perdido alguma palestra, algum estudo anterior, você pode acessar o site e assisti-lo aqui de uma vez ou assistir novamente também, se você assim o desejar. Tá certo? Quero também cumprimentar o nosso companheiro Irlei por estar aqui conosco, o Vicente Cardoso, que daqui a pouco vai fazer para nós aí uma brilhante exposição sobre a questão do passe. E falar para vocês como foi colocado o estudo nosso aqui de perguntas e respostas. O tema é livre, vocês podem fazer a pergunta que vocês desejarem e nós tentaremos aqui responder. Nós já temos algumas que já foram feitas, vamos começar por elas e vocês podem fazer as perguntas de vocês. Vamos começar aqui pelo nosso companheiro Vicente, depois o Irlei e nós vamos respondendo a todas elas, tá certo? No mais, desejo a todos um excelente estudo. Boa noite para todos. É um prazer muito grande estarmos de volta com vocês nesta semana, esta noite. A primeira pergunta é o seguinte: a leitura nos revela o sentido da parábola e nos mostra que Jesus falava aos hebreus e profetas. Podemos hoje dizer que ainda há o convite e estamos negando? Certamente o convite será em todos os tempos da humanidade. Não foi somente naquele tempo, como agora, como ainda no futuro, porque nós estamos ainda num processo evolutivo. Nós não estamos ainda prontos. Certamente Deus nos criou perfectíveis. Isso quer dizer, nos criou simples e ignorantes, mas tendenciosos ao crescimento espiritual. Estando nós hoje num processo evolutivo, vivendo num mundo de expiação e provas, isso demonstra que nós somos ainda muito inferiores na evolução. Somos crianças, diríamos assim, na evolução. Então, o tempo nos reserva as oportunidades do crescimento espiritual. A mensagem cristã tem 2000 anos aproximadamente, mas a mensagem judaica ela tem aproximadamente 4000 anos. A doutrina espírita tem 160 anos. Então, vejamos nós que em 4160 anos, nós desenvolvemos muito pouco em relação ao que precisava. Vejam vocês que nós ainda nos encontramos num mundo de expiação e provas, que é o segundo na escala dos mundos, de baixo para cima. Nós temos outros mundos acima do nosso. Então, com isso, em qualquer tempo ainda em que nós estivermos vivendo nesses mundos ainda, diríamos assim, de expiação e provas, mundos ditosos, nós ainda necessitaremos da mensagem cristã. O convite ao crescimento, o convite ao melhoramento intelecto-moral. Para isso que a doutrina do Cristo ela foi traduzida em sentido de parábolas, alegorias, que pudesse ficar na história da humanidade, conservada na sua integridade, desde aquele tempo até a posteridade. Hoje nós temos a condição de decodificar as parábolas, interpretando-a, tirando ela do sentido literal e levando ela para a ideia do sentido exegese. Exegese quer dizer entender a ela no seu sentido moral, não somente literal. Por isso que ainda esse convite, ele ainda está pleno para todos nós. É tanto que Jesus nos concitou: vinde a mim, todos vós que sofreis, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis refrigeração, quer dizer, encontrareis o que você está procurando. E quando eu falo o jugo é justamente a observação da lei. Então quer dizer que nós ainda não temos uma condição de conhecermos essa lei, entendê-la, compreendê-la e vivê-la. Nós ainda estamos tentando entender, ainda não compreendemos. E depois de compreender ainda, haverá necessidade da vivência. Por isso que esse convite, ele ainda é pleno para todos nós. Tá? Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Qual é a diferença de expiação e provação? Nós temos as reencarnações, que são reencarnações por expiações, por provas, missões e as compulsórias. Expiação é lei de causa e efeito, é aquilo que nós temos que pagar, aquilo que nós cometemos, que reencarnamos por expiação, que não temos o livre-arbítrio de escolha. Se nós cometemos uns atos, como disse lá em Jesus, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. Então, o que nós passamos hoje é a colheita da nossa plantação em outras vidas ou nesta vida, que é a lei de ação e reação, obras de André Luiz. Então, a expiação, reencarnações, nós voltamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. Observamos muitos casos, por exemplo, um amigo que ele é viciado em tabagismo. Ele desencarna com problemas gravíssimos, câncer pulmonares, outras coisas mais. É suicídio. Antes era inconsciente, hoje já não é mais inconsciente não, que até os próprios maços de cigarro traz escrito, isso provoca câncer, etc. Então, como nós somos suicidas nesse caso, danificamos o nosso perispírito. Se nós tínhamos uma missão, um campo fluídico, energético para viverem reencarnado, há 80 anos nós encarnamos com 40 por causa disso. Além do sofrimento que nós temos, em regiões umbralinas ou muito mais, reencarnamos com sérios problemas. Asmático, problemas gravíssimos pulmonares, muitos casos. Isso é expiação. Nós vemos nossos irmãos, muitos aí que reencarnam, problemas com deficiência física, cegueira, sem membros, a lei de causa e efeito. Então nós estamos pagando algo que nós fizemos. E a aprovação já é uma escolha nossa. Quando nós desencarnados, nós temos já esses méritos. Lá no livro Nosso Lar, até um estudo que nós começamos aos domingos, tem o departamento de reencarnação. Então aqueles irmãos que têm condição e têm mérito, mesmo faz a programação, faz o desenho, como vão reencarnar. Então provação, muitas vezes, é o espírito que programa e pede para reencarnar daquele jeito. Muitos passam por situações como se fosse expiatório, com problema de saúde, as coisas a mais, mas mesmo pedem para conseguir se galgar os mundos de perfeição mais rápido. E só é aceito se tiver mérito, se for vontade para esses irmãos, se aquele pedido que estão pedindo for melhor para ele na sua evolução. Caso não, será negado pela espiritualidade e o plano superior.
E as encarnações missionárias são os nossos irmãos que vêm como missionários na Terra. Nós temos vários missionários já reencarnaram e foram. Nós temos a Emmanuel, que está reencarnado em São Paulo, em torno de 14 ou 15 anos. Joana de Anjos já está preparando para reencarnar, segundo Divaldo Pereira Franco. E temos muitos mais. Dr. Bezerra de Menezes, que já se candidatou para reencarnar. E muitos preparando para vir nos ajudar a evoluir. Muito bem, meus queridos. Pergunta assim, na verdade ela faz aqui ela falou um pouco aqui antes aqui, ela fala assim, ou ele, né? Tenho frequentado essa casa há algum tempo e tenho aprendido muita coisa e quero agradecer a todos vocês por esse trabalho maravilhoso. Que bom que você está gostando. A questão é a seguinte, estamos em um planeta de provas e expiações. Quando vamos passar para a regeneração? Tem uma data certa? O que devemos fazer para isso acontecer? É muito interessante isso aqui. Na verdade, a resposta daria um seminário aqui, sabe, gente? Porque falar aqui de transição planetária aqui, nós teremos que ficar aqui durante muitos dias. Seria um congresso, talvez nem um seminário não daria. Por interessante que ontem nós rapidamente estávamos falando sobre isso, no nosso estudo aqui do Livro dos Médiuns, sobre essa questão dessa transição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Não existe uma data definida como se fosse assim ano novo. Então nós temos aqui 31 de dezembro de 2017, é o último ano de provas e expiações. A hora que chegar 1º de janeiro de 2018, nós vamos soltar foguete e vamos estourar champanhe e tal. A partir de 1º de janeiro de 2018, o nosso planeta é de regeneração. Que maravilha. Quem dera fosse assim. Isso é muito bom. Ia ser muito bom, mas não é assim que funciona, meus queridos. Primeiro porque não é o planeta, fisicamente falando, que muda. O que muda somos nós. Nós é que mudamos a condição do nosso planeta. Então, o planeta Terra agora é de provas e expiações, agora vai ser de regeneração. Não. A humanidade toda é que faz essa transitoriedade. É nós que fazemos essa mudança através do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas ações, é que nós vamos fazer com que o nosso planeta vire um planeta melhor. E aí ele passa a ser considerado, na hierarquia dos mundos, vamos chamar assim, um planeta de regeneração, um planeta melhor. E assim sucessivamente, essa mudança aqui. E nós já estamos nessa transição. A verdade é que nós já estamos passando por essa transição. Nós já estamos saindo, nós estamos no meio do caminho. Nós estamos aqui ainda em provas de expiações, mas também já estamos no caminho do planeta de regeneração. Tem muitas pessoas hoje aqui do nosso planeta propensas ao bem, que fazem o bem, que já não está mais naquela situação de fazer maldade com as pessoas. Ah, mas eu vejo na televisão tanta coisa ruim acontecer, ou tem mesmo no jornal, não sei quantas pessoas dando tiro nos outros, enfim. Tem, porque é ainda um processo de transição aqui. Então tem muita gente ruim ainda, que ainda não entendeu efetivamente os ensinamentos de Jesus. E não entendeu e nem coloca em prática. Como é que vai colocar em prática também se é uma coisa que ainda não entendeu? Primeiro nós temos que compreender os verdadeiros ensinamentos de Jesus, né? Mas, olha só uma coisa interessante, meus queridos. Vamos aqui fazer uma comparação. Nós, todos vocês que aqui se encontram aqui nesse salão de convenções, quem aqui tem coragem, levanta a mão, se tiver coragem, de ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Que bom que ninguém levantou a mão, né? Graças a Deus. Que ótimo. Olha só que maravilha. Se há 100 anos atrás eu tivesse feito essa pergunta, provavelmente eu ia ser o primeiro a levantar a mão, todo mundo. Porque nós fizemos isso. Nós matávamos, roubávamos, trucidávamos, botava fogo nas pessoas, botava fogo nas crianças, botava fogo nas casas das pessoas. Nós fizemos isso, maltratávamos os outros, escravizávamos as pessoas. Olha o que a gente fazia com os escravos há 200 anos atrás. Hoje, só da gente pensar numa coisa dessa, a gente tem asco, que isso? E a gente não se vê, graças a Deus, nessa condição mais.
Se chegar aqui, várias pessoas, não, vou escravizar essas pessoas, vão trabalhar para mim aqui na base do chicote. Vou dar um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Ninguém aqui tem coragem de fazer isso mais. Não tem coragem de fazer mais. Mas o que a gente já fez? E se a gente olhar a história da humanidade mais para trás, a gente vai ver que a gente era muito cruel. Nós éramos bárbaros. Maltratávamos e não dava nada. Não acontecia nada. Por quê? Porque era a lei do mais rico. Era a lei do mais poderoso. Era a lei do mais forte. Mandava mais quem tinha mais poder, quem tinha mais dinheiro, quem tinha mais força. Hoje não. Hoje não existe aquela injustiça de antigamente. Existe injustiça social ainda, mas não como antigamente, porque as coisas estão melhorando. Você não pode sair matando os outros na rua mais não, hein? Você pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso, você vai ter que ser julgado, você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos. E antigamente você matava e continuava comendo aqui, não dava nada, era por isso mesmo, ficava por isso mesmo. Andava-se armado, era uma coisa natural. Então o processo evolutivo ele é gradual, mas ele é permanente, ele vai, de cada vez. E a pessoa pergunta, então o que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida, para que o nosso planeta possa ser um planeta rapidamente, ou o mais rápido possível, de regeneração? A nossa reforma íntima, nós temos que nos melhorar, porque nós é que vamos nos mudar intimamente, e aí, consequentemente, nós vamos mudar aqueles que estão ao nosso derredor. É assim que funciona. Então, é nós nos melhorarmos, meus queridos. É praticar a caridade aqui. É praticar a gentileza, que tanto está faltando na humanidade. É nos preocuparmos com o outro. É colocarmos em prática a máxima de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Olha só. Olha como que é fácil nós sabermos o que a gente tem que fazer. É simples. Troca de lugar. Troca de lugar com o outro. Quando você for falar qualquer coisa, quando você for tomar qualquer atitude, quando você fazer qualquer ação, antes de falar, antes de fazer, troque de lugar. Se fosse eu no lugar dele, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria que fizesse comigo? E aí você pensa, bom, se fosse eu gostaria que fosse assim. Se você está no trânsito, por exemplo, e são coisas simples, meus queridos. Coisas simples. Você está lá dirigindo o seu carro, e aí está saindo aquela pessoa está saindo da garagem, numa rua movimentada. E ela está saindo da garagem, está pedindo, pelo amor de Deus, para uma boa alma parar e dar passagem para ele. Aí você está chegando, e aí você vê aquela pessoa e fala assim, e se fosse eu? Se fosse eu que estivesse saindo daquela garagem, o que eu faria? O que eu gostaria que fizesse? Eu gostaria que alguém parasse e me desse passagem. Então pare. Pode passar, moço. Normalmente o que acontece nesses casos é que as pessoas de trás ficam muito bravas com você. E elas xingam, elas buzinam. Tá, anda, sai da frente. Não é assim? Deixa xingar. Eu estou lá, eu estou nem aí. Pode ir embora, moço, tranquilo. Né? E aí o outro fica bravo, depois ele me corta, me xinga, olha para o lado, estou nem vendo. Né? Estou nem vendo. Né? Estou nem aí. Né? É essas pequenas coisas. Tem o pedestre, vai passar, passa. Aí o pedestre também tem que ter bom senso, porque tem gente que desfila, né? Aproveita, tô na faixa, vai ficar enfaixado depois, né? Pega uma pessoa aí perturbada, passa por cima, e aí tem gente que pega o celular, e aí bota lá, a pessoa para na faixa, e o pedestre chega e passa. Devagarinho, passeando na avenida, né? Para fazer raiva no motorista. Olha para você ver, que bobagem. Então, é para todo mundo que tem que ser assim. Cumprimentar as pessoas no elevador, cumprimentar as pessoas no ônibus, cumprimentar o motorista de ônibus, o trocador, agradecer. A gente não agradece. A pessoa te serve ali um lanche, por exemplo, numa lanchonete, ou o garçom. Você nem olha para quem está te servindo. É obrigação de eu estou pagando. Tá, ele está trabalhando ali, mas está trabalhando para te servir. Não custa. Obrigado, meu amigo. Vai embora, tenha um bom dia.
São gentilezas, que isso é que vai fazer mudar a nossa psicosfera do planeta. E você pode ter certeza de uma coisa, você vai ficar muito mais feliz. No primeiro momento, eu vou dizer para vocês que não é simples assim de fazer, não. Para quem não está acostumado, exige vigilância, o orar e vigiar de Jesus. Então comece a prestar atenção nesses pequenos detalhes a partir de agora. Comece a ser gentil por obrigação. Porque você tem que estar atento. Onde é que tem um lugar para me fazer gentileza aqui? Aí aparece uma oportunidade, vou fazer a gentileza. Aí você faz, mas você está vigilante. Vou agradecer também. Obrigado, Vicente, né? Aí você agradece. Dali a pouco, você vai fazendo isso, e isso começa a ser uma coisa rotineira para você. E você começa a fazer gentilezas sem prestar atenção, sem ser forçado, como respirar. Você não pensa para respirar, você não pensa para andar, você não pensa para piscar os olhos. E a gentileza tem que ser assim, você tem que fazer a gentileza do coração. Mas para chegar nisso aí, se esforce. É um processo de maturidade, é de amadurecimento. E aí, pode ter certeza de uma coisa, você estará contribuindo para que esse planeta seja um planeta melhor. E você vai estar nele. Mas e aquelas pessoas que não estão fazendo isso? Aquelas pessoas que estão matando, que estão roubando, que estão trucidando, não vão ficar aqui. Serão excluídas do planeta, vão para um outro planeta, menos evoluído. Aí um planeta primitivo, vão perder essa condição que nós temos aqui de luz elétrica, de aguinha filtrada, aguinha mineral, tudo, comidinha, foguinho, vai ter que ficar lá fazendo foguinho lá, né? Vai perder, essa é a verdade, porque não sabe conviver na sociedade, como as pessoas que hoje estão nos presídios, estão encarceradas, por quê? Porque não sabe conviver na sociedade, tem que ser tirada da sociedade. Esses espíritos, quando desencarnar, não reencarnam mais no planeta Terra. E a espiritualidade nos ensina e nos orienta que é uma quantidade muito grande de espíritos, todos os dias são exilados do planeta Terra, saem daqui. Porque vai ficar aqui aqueles que realmente querem o bem. É assim que funciona, meus amigos. Tá certo? Vicente. Nós sabemos sobre o homossexualismo e o espiritismo, mas como se explica sobre as pessoas transgênero? Isso não seria a invenção do homem? Essa afirmação de estar no corpo errado é correto? Como? Se Deus jamais erra. Então vamos por etapa. Na verdade, a doutrina espírita ela tem um manancial de informações acerca da questão. É uma questão só de poder estudar nas obras corretas. No livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele nos relata sobre a questão da homossexualidade. E ao mesmo tempo ele explica a questão do homossexualismo. E Emmanuel chama de transexualismo. O homossexual. São palavras que vão surgindo ao longo da história da humanidade. Transgênero, intergênero, intersexual. São palavras que explicam a mesma coisa. Na verdade, não é invenção dos homens. Tá? É real, está em a natureza, a questão do transgênero, não importa a palavra. Não importa quem está na condição do homossexual. O mais importante que cabe a todos nós respeitar todas essas pessoas que, de uma certa forma, é um transgênero, é um homossexual, é um intersexual, é um intergênero, não importa a palavra. O importante é de que a mãe natureza, permitiu que muitos de nós, espíritos, erramos no passado, no campo sexual. Isso é a opinião de Emmanuel, tá? No livro Vida e Sexo. Quando ele fala da homossexualidade. Coloca que os homossexuais são espíritos que erraram desastradamente no campo do sexo. Aí eu dou exemplo. O homossexual masculino é aquele espírito na condição feminino que numa existência passada ele abusou do sexo. Ele desestruturou famílias. Ele invadiu a privacidade, ele traiu, ele errou desastradamente no campo sexual. O transexual feminino, mesma coisa. É aquele espírito no passado que tinha uma personalidade masculina
e que errou desastradamente no campo sexual. Aí, eles vêm agora numa condição inter. Mas não é para viver no homossexualismo. É como aquelas pessoas que tiveram a visão e erraram com a visão. Tiveram a mão, erraram com a mão. O Evangelho nos fala, se tua mão é motivo de escândalo, arrancai e atirai fora. É melhor que você entre nessa vida sem a mão do que ter com ela, cometer um escândalo. Se seus olhos é motivo de escândalo, arrancai-o e atirai fora. É melhor que você entre nesta vida sem eles do que tê-los e cometer de novo os erros. Porque nós estamos num mundo onde o escândalo ainda é uma condição nossa, dos homens. Por isso que se o sexo é motivo de errar, é melhor que você venha numa existência privado dele, tendo a genitália, mas não tendo a função em exercício. Certo? Para não usar indevidamente. É para ter aqui como prova. Então, Emmanuel, no livro Vida e Sexo, deixa muito claro que o transgênero, o intersexual, o intergênero, quer dizer, o homossexual, é aqueles espíritos que estão num processo provacional, reparador com relação ao passado. Não é para viver no desequilíbrio que o levou ele antes e o trouxe a essa situação hoje. Não. É para sair da condição, mas muitos não dão conta e se perdem novamente pelo sexo, passam a viver o homossexualismo. Então, a homossexualidade é a condição que o próprio Emmanuel diz que relação homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Ele não falou que é relação sexual, não. Ele diz que é relação homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Exemplo, 2 homens podem viver naturalmente dentro do mesmo reduto doméstico. 2 mulheres podem viver num reduto doméstico. Comerem, beber, sentar-se à mesa, dormir, deitar juntos, acariciar-se. Não tem nada errado. Tem nada errado. O que tem errado quando é o uso sexual indevido. Por exemplo, relação sexual anal. Não existe isso. Porque o ânus não é sexo. Então não é relação sexual. Quando casais têm relações anais, é comum as pessoas dizerem relação sexual anal. Não, não é relação sexual anal. É relação anal, porque o ânus não é sexo. Isso tem que estar muito claro para nós. Isso é indevido, porque o ânus não é órgão sexual. E é não comunga com outro órgão sexual. Viu? Agora, a questão da sodomia é que a doutrina espírita não coaduna. A sodomia não, absolutamente que não. 2 homens podem se acariciarem, podem andar de braços dados, abraçados, podem se beijarem, não tem nada errado. Mas 2 homens relacionar sexualmente é indevido. A natureza não fez assim. A natureza fez 2 gêneros, macho e fêmea e macho. Agora, o transgênero, nesse caso aí, nesse inter, é uma criatura que está num processo reparador para se reajustar sexualmente e não para viver na permissividade sexual. Pegue o livro Vida e Sexo de Emmanuel, no capítulo da homossexualidade, onde ele coloca que a homossexualidade é a relação homoafetivo, quer dizer, é relação afetiva e não sexual. Nós estamos interpretando as coisas muito errado. A doutrina espírita, gente, tem uma explicação enorme. No livro Ação e Reação de André Luiz, ele fala do processo reparador, expiatório, e ele coloca na mesma opinião do Emmanuel. O homossexual masculino, o homossexual feminino, são espíritos que erraram desastradamente no campo sexual em existências passadas. E que agora voltam num corpo invertido à personalidade. Mas não está no corpo errado não, está no corpo certo. Viu? Porque Deus jamais errará na sua providência. Está no corpo correto, só que ele se vê num corpo invertido. Por isso que a novela das 9 está mostrando lá um caso de um transgênero, certo? Que está palpitando aí na mídia,
Porque a televisão, ela quer enfiar a goela abaixo de todo mundo que assiste as novelas, de que aquilo eu falo assim, é uma situação muito legal, é uma situação assim, muito inusitada, é uma situação que dá ibope. Então, estão enfatizando de tal forma que nós estamos do outro lado da televisão entendendo errado. Aquela menina, aquele transgênero que está lá, ela está num corpo que feminino, mas a personalidade é masculino. É assim que é o transgênero. O transgênero, ele vem numa personalidade sexual inverso ao corpo físico. O homossexual masculino, a personalidade é feminina, viu? Então, quando ele tem pelo outro atração, ele vai ter atração por alguém feminino. Aí é o mesmo sexo, mas a personalidade dele, certo, é invertida ao corpo. Assim também o homossexual masculino, personalidade feminina, o homossexual feminino, personalidade masculino, é sempre invertido a personalidade, porque os espíritos não têm sexo. Pergunta de número 200 do Livro dos Espíritos: tem sexo os espíritos? Não, não como entendeis. Entre eles há relações afetivas, há troca de valores, há amor, afeto. Então, entre nós espíritos, não há sexo, viu? Agora, quando a gente reencarna, entra no corpo físico, nós então habitamos um gênero masculino ou um gênero feminino, de acordo com as nossas necessidades. Mas se nós usamos aí erradamente o sexo, certamente nós viremos em regime de prisão. Palavras de Emmanuel, não são minhas. Eu tenho um respeito enorme pelas as pessoas transgênero, pelos homossexuais. Um respeito muito grande, cabe a todos nós respeitar eles na condição deles. Não somos obrigados a ser coniventes, mas respeitar, somos obrigados a respeitar. Então, na verdade, é que é isso. Não é invenção dos homens, o fato existe, é uma realidade, e cabe a nós trabalharmos para entendermos melhor a questão do sexo, a questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, a questão do homossexualismo. São 4 coisas. 4 coisas que os espíritas têm tudo para poder entender, compreender e começar a praticar. E eu não sei por que esse negócio ainda não saiu do papel. Cabe aqui esta casa, a todas as casas espíritas, trabalhar essa temática problemática que tem gerado muitas controvérsias do movimento espírita. Certo? Eu sei porque quando a gente fala disso, muitas pessoas se sentem ofendidas. Eu não tenho jamais a pretensão de ofender quem quer que seja. Porque aqui tem muitas pessoas também heterossexuais. E que vivem uma vida de desequilíbrio, como heterossexuais. Então, se formos criticar os homossexuais, haveremos também de criticarmos os heterossexuais. Porque talvez eles erram muito mais, vivem um desequilíbrio sexual muito mais do que os próprios homossexuais. É um tema muito, assim, é muito sério, muito melindroso, tem que ser tratado com muito cuidado. Tá bom? Obrigado. Nós temos 3 perguntas, uma relacionada com a outra, vamos tentar responder uma de cada vez. Tem como saber quantos planetas ou mundo existe? Isso é difícil, né, meus amigos? Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, através de Evaldo Pereira Franco, ele narra que hoje, aproximadamente, mais de 240 milhões de galáxias. Aí vocês imaginam, cada galáxia, quantos milhões e milhões e milhões de planetas. Até nós brincamos muito, fala assim, ó, tá vendo quanto aquele monte está? Então o céu está muito estrelado? Olha para você ver, quantos tem? Ah, deve ter umas 300 milhões de estrelas. Ah, como é que você sabe? Eu duvido. Então, conta para você ver. Não é isso? Então, nós não temos condições. Mas, segundo nossos irmãos espirituais, diz aproximadamente, hoje já se fala nisso. Alguns anos atrás, Galileu e Galilei, quando ele disse
que era a terra que girava em torno do Sol. Ele foi chamado pelo clero. Se você não desmentir, você vai para a fogueira. Não tem muitos anos, não. Então, segundo Manuel Filomeno de Miranda, mais de 240 milhões de galáxias. E mesmo sendo um ser evoluído, sempre vamos reencarnar nesse planeta ou podemos reencarnar em outros planetas. Jesus, segundo consta, o planeta a qual Jesus nasceu há milhões e milhões de anos já nem existe mais. Governador do planeta Terra, há mais de 4,5 milhões de anos. Ele gastou, segundo diz, mais de 4.000 anos preparando o seu corpo espiritual para sintonizar com o nosso corpo espiritual aqui no planeta Terra. E narra mais ainda o sofrimento que ele teve, da crucificação, tudo que fizeram com ele, em relação ao sofrimento que ele teve para baixar seu campo perispíritico, não era nada. Então todos nós, esse mundo primitivos, da onde nós viemos, na época dos pitecantropos, neandertais, há mais de 500.000 anos, 1 milhão de anos, até chegar onde nós estamos hoje, nos homens eretos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Iremos passar para o mundo de regeneração, como o Sérgio já disse. Será nesse milênio. Mas ainda vai demorar muito ainda. Nós estamos no ano 2017. Até no ano 3000, não vai ser nem amanhã nem depois não. Como nosso amigo diz. Já tem muitas pessoas falando aí que Chico falou, porque o Chico está desencarnado e não pode vir cá e desmentir. Será 2057, 2017. O mundo acabou agora há poucos dias. Está todo mundo aqui, ó. Então isso aí não existe. E todos nós, e muitos de outros mundos evoluídos, como já disse antes, podemos encarnar no planeta primitivo, sim, no nosso planeta, como irmãos missionários. Como quantos e quantos vieram já na Terra, como os espíritos missionários, para ajudar a própria evolução da humanidade. E nós também. Quantos de nós aqui não viemos de outros mundos? Vamos lá na Atlântida, há 12.000 anos atrás, antes de Cristo, vamos lá ver. Nossos irmãos capelinos, que foram expulsos de capela, como muitos terráqueos, estão indo para mundos primitivos, porque o corpo perispíritico mais não combina mais com a energia do próprio mundo. E nós temos mundo de regeneração, que vai existir o mal ainda, mas vai predominar o bem, que é o contrário de hoje. Vamos para mundos felizes, até galgarmos os mundos angelitudes, aonde moram os Cristos. E todos nós vamos chegar lá um dia. Palavras de Jesus: não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai. E eu irei e vou preparar a morada. Depende de cada um de nós. Né? Até eu brinco muito no estudo, aí quando a turma estuda com a gente, eu gastei uns 5.000 anos para baixar meu corpo perispírito, para vir cá para o Sérgio, me colocar para dar estudo a semana toda. Ai, que dificuldade que eu tive para baixar, para vir cá. Aí fica todo feliz isso, você me paga. E o outro, e caso a gente não queira reencarnar, mas isso é possível? Os nossos irmãos evoluídos, espíritos praticamente perfeitos, não 100% perfeito, perfeito é só o Pai que está no céu, nosso Criador, porque nem Jesus ainda é um ser perfeito. Nós reencarnamos por missão,
Como reencarnamos em N planetas como missionários, como o próprio Jesus. E há muitos Cristos nesse mundo. Diz alguns livros que os Cristos reúnem no Sol, onde são esses governadores do planeta. Então, como missionário, podemos sim. E quantos de nós também não podemos ir para outros mundos, como tem muitos vindo para cá? Muito bem, meus queridos. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, eu acho que não só para essa pessoa, mas para todos nós aqui, eu acredito que pode ajudar bastante a elucidar essa dúvida. E a pessoa fala assim: perdi a minha mãe recentemente, não consigo aceitar isso. Tenho chamado ela todo dia para ficar comigo. Me disseram aqui nessa casa que isso pode prejudicar ela, é verdade? O que eu preciso fazer para aceitar essa minha perda? Olha, meu amigo ou minha amiga, primeiro a gente tem que entender que a gente não perde pessoas. A gente perde coisas. A gente perde caneta, a gente perde dinheiro, a gente perde relógio. A gente não perde as pessoas. Nós nos separamos das pessoas. Como você se despede para uma pessoa que vai viajar para um outro país longínquo. Então nós nos separamos. Ah, mas com uma pessoa no outro planeta, no outro país, eu me comunico com ela. E tudo. Você pode comunicar também com seus entes queridos. Mas para isso também tem que saber como fazer. Olha só. E todos nós temos um tempo aqui de vida útil aqui nesse planeta, nosso corpo físico. Com exceção do suicídio, aqui, no caso de morte natural, existe ali uma programação para a nossa morte. Não acontece nada, absolutamente nada, por acaso, sem permissão divina. Tudo tem uma programação, meus queridos. E é através do estudo, através do conhecimento aí da doutrina espírita, que nós vamos ter então a resignação para passar por esses momentos difíceis, dessa separação, mesmo que provisória, nós já sabemos, porque vamos reencontrar com os nossos entes queridos, e disso vocês não tenham dúvidas. Mais dia, menos dia, chegará o dia do nosso desencarne, chegará o dia em que no plano espiritual também estaremos juntos com eles, cada um no seu tempo também, é claro. E nós não devemos ficar chamando as pessoas que já desencarnaram. Nós não sabemos como que elas se encontram no plano espiritual. Às vezes a pessoa desencarna num processo de extrema irresignação, ou muito apegada às coisas, por exemplo, aos bens materiais, ou mesmo às pessoas. E aí não muda nada, meus queridos. E você começa a chamar aquela pessoa. E ela vai vir, sim. Mas às vezes ela vem e ela não está bem. Porque existe uma ligação muito forte ali entre essas pessoas, que é a questão do pensamento. Então você fica aqui, minha mãe, meu pai, meu filho, eu estou com saudade de você, onde é que você está? Fica aí perto de mim, vem aqui. E aí você vai chamando. E do outro lado, aquela pessoa em espírito, recebendo toda aquela carga, a mesma coisa. Porque não muda absolutamente nada, meus queridos. Absolutamente nada. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu vou ser o mesmo Sérgio. Por isso que na doutrina espírita nós falamos desencarnar. O que é desencarnar? Sair da carne. Esse corpo vai virar comidinha de micróbio, vai ser enterrado. E eu, Sérgio, serei o mesmo Sérgio, enquanto espírito. Com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, vou lembrar do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade no plano espiritual. Olha só. E se eu fui aqui uma pessoa muito de má índole, se eu fui aqui uma pessoa também complicada, que eu tive uma vida desregrada, vou estar em lugares bem complicados no plano espiritual, ou vagando por aí, entre os afins. Do contrário, também é verdadeiro, vou estar em lugares bem agradáveis. Mas mesmo assim, sendo assistido, a saudade continua a mesma coisa, meus queridos. Não muda absolutamente nada. Então, a minha vovó, por exemplo, e eu converso muito com ela, porque ela trabalha ativamente nessa casa.
A gente está sempre em contato, porque é um espírito grande, uma grande trabalhadora dessa casa, ajudando muitas pessoas. E continua sendo a mesma minha vovó, uma delícia. Puxando a minha orelha, puxando a orelha do meu pai. Ah, que cabeça dura, né? Os vínculos e os laços, eles não mudam absolutamente nada com relação a essas questões. Então, continua os mesmos aqui, as mesmas relações de amor e também de ódio. Então, meus queridos, vamos evitar de ficar chamando, vamos evitar de pedir ajuda. Isso é muito importante, porque nós não sabemos se aquele nosso ente querido já tem condição de nos ajudar. Talvez ele está precisando de ajuda, e você está precisando de ajuda aqui e está pedindo ele para te ajudar. Aí ele vem, não consegue te ajudar, pior, se prejudica enquanto espírito e prejudica você também, não conscientemente. Na ânsia de te ajudar, ele acaba ali passando para você energias negativas, desequilíbrio emocional, e aí você vem com aquele choro, aquela angústia, que você não sabe de onde vem tanta angústia, tanto choro. Então, quer pedir ajuda? Está passando por situações difíceis? Peça, mas peça para Deus, peça para Jesus, peça para o seu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, peça para eles. Se o seu parente, se o seu ente querido estiver em condição de te ajudar, você não precisa pedir ajuda para ele. Você pode ter certeza que ele vai te ajudar, mesmo sem você pedir. Que pai ou que mãe que aqui se encontra que não vai ajudar um filho que está precisando de ajuda? Você vai precisar esperar o filho primeiro precisar pedir ajuda primeiro? Não. Você está aqui enquanto pai, enquanto mãe, seu filho cai ali. Aí você espera, não pediu ajuda, não vou lá não. Não, você corre lá para acudir, não é? Assim são os nossos amigos espirituais, os nossos entes queridos. Quando você está passando por situações difíceis, se ele tiver condição de te ajudar, ele pode ter certeza que ele vai trabalhar muito no plano espiritual, vai pedir permissão, porque a coisa também lá não é bagunçada igualzinho nós aqui não. Tem todo um processo. Ele vai pedir permissão e vai vir aqui e vai te ajudar no momento certo. Aqui nosso tempo é curto, mas fica de dever de casa para vocês aí. Tem alguns livros que eu gostaria de sugerir. Tem um livro que chama Perda de Entes Queridos. Então é um livro muito bacana. Tem Vencendo a Dor da Morte também. E tem um outro livro que eu gosto muito que chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Então esses livros tem aqui na biblioteca, podem pegar emprestado, ou na livraria, caso queiram. E tem uma palestra também, da minha autoria, que chama Velório, na Hora do Adeus. Depois entrem no site, digita lá, Velório na Hora do Adeus, Sérgio Bebiano. Aí vocês vão assistir essa palestra, que ela é bem autoexplicativa, para que vocês possam compreender como que nós devemos fazer, tanto na hora do velório, quanto na hora do enterro, e também como que nós devemos nos comportar depois do enterro, o que fazer com os bens do falecido, enfim. Todas essas questões nós tratamos aí de uma forma bem didática nessa palestra. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, meus queridos. Eu quero agradecer ao nosso companheiro Irlei, o Vicente, pela boa vontade de estar aqui conosco. Também agradecer a todos vocês, aos nossos amigos internautas. Desejar aí a todos um excelente retorno aos seus lares. Muita paz a todos. Jesus nos abençoe sempre.